Um grande salve para os amigos da astronomia! Na sua dose de astronomia de hoje, vou explicar o que é um cometa e ainda mostrar uma foto incrível do cometa Halley em sua passagem no ano de 1986. Ignition, 2, 1. Os cometas, Marcelo, são bolas de gelo, tá? Originárias geralmente numa região do sistema solar bem afastada do último planeta, que chama-se nuvem de Oort. Ela tem esse nome porque ela foi descoberta por um astrônomo chamado Oort. Então, por algum motivo, alguma perturbação gravitacional, uma bola dessa sai de lá da nuvem de Oort e é encaminhada rumo ao Sol. Como ela é uma bola de gelo e Por que vai em direção ao Sol? Não, ela pode ir em qualquer direção. Sim. Ela pode sair, inclusive, para fora do sistema solar. Sim. Algumas é aleatório, tá? Entendi. Algumas, vou te dar um exemplo. Passa um asteroide muito grande perto da nuvem de Oort, causa ali uma perturbação gravitacional e espelha uma bola dessa. E suponhamos, então, vamos falar mais dessa forma, Sim. Suponhamos que ela venha em direção ao Sol, Sim. tá? Ela vai vir em direção ao Sol, como ela é uma bola gigantesca de gelo e ela tem vários pedaços de pedra, poeira, etc. Quando vai chegando perto do Sol, o Sol é muito quente, o gelo ele vai começar a se desprender e evaporar. E normalmente esses cometas eles não têm só gelo de água, eles têm gelo seco. Por isso que o cometa faz aquela cauda que é tão característica, que a gente vê em fotos, vê por aí, né? Então, quando o cometa passa, ele derrete ali ele perde boa parte da matéria, da massa do gelo, e as pedras que estão envoltas nesse gelo ficam ali, na órbita do cometa. Quando mais tarde, depois de alguns anos, a Terra cruza a órbita desse cometa, essas pedras entram em contato com a atmosfera, são atraídas pela Terra e caem na atmosfera. Elas não chegam a cair na Terra porque a atmosfera nos protege nesse caso. Então viram as estrelas cadentes, que a gente popularmente chama, ou meteoritos. Calma aí, pessoal, ainda tem muita informação bacana no vídeo de hoje. Eu só fiz uma pausa para que você deixe um comentário a respeito dos cometas. E aproveite para deixar o seu like e inscrever-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Assista este vídeo até o final, que tem muita informação e uma foto incrível do cometa Halley em sua última passagem pelo Sol. Você falou questão do cometa e a Marina tá te mandando uma mensagem aqui. Marina é sua fã, viu? Nunca vi, vai gostar do Fontana. Assim, abraço aí, Marina. Como é o caso de cometas como o de Halley, que vemos da Terra em intervalos de muitos anos? Ele fica em órbita, não vai para o Sol e se desfaz? Aí, Marina adivinhou até o que eu ia falar. Aí, ó, tá vendo? Que eu ia realmente... Antecipou aí, ó. Isso, como a gente tá... falando aí, eu falei da chuva de meteorito, que são provenientes de cometa, eu ia explicar um pouquinho também de cometa a mais. O Halley, no caso, é o primeiro cometa que teve a sua órbita identificada, tá? Então, como que acontece isso? Ele cria uma órbita igual de um planeta. A órbita de um planeta, ela é uma órbita eclíptica, tá? E aí ele tem um período onde ele chega mais perto do Sol e um período onde ele está mais distante do Sol. Então, por exemplo, quando o planeta Terra está mais perto do céu, nós temos aí o perigeu. Quando ele está mais longe do céu, nós temos o apogeu. No caso do cometa, quando ele está perto do Sol é o periélio e quando ele está mais distante é o afélio. Ele fica vagando, Marcelo, até que numa dessas passagens dele aí, ele vai se dissolver por completo, né? Ou vai ficar um núcleo, um bólito de pedra, vai virar um planetóide, né? Uma pequena pedrinha ali. Mas ele vai passando quantas vezes até se dissolver. Só para fechar a questão do Halley, como é que aconteceu isso? A gente tinha lá o Edmund Halley e ele fez uma observação que um cometa que apareceu em 1682, pelas características relatadas, era o mesmo cometa que tinha aparecido em 1607.
Tá? Esse cometa de 1607 foi, inclusive, teve um relato muito fiel, porque ele foi observado pelo Kepler. O mesmo Kepler da lei aí, que determinou as leis das órbitas dos planetas, tá? E aí, o Edmund Halley fez alguns estudos e, por incrível que pareça, Marcelo, se hoje nós temos as leis da gravitação universal que Newton escreveu, foi por insistência do Edmund Halley, que ele queria ter instrumentos para afirmar e provar que o cometa Halley era realmente o cometa periódico, né? Mas ele não tinha artifícios matemáticos para calcular isso. E ele sabia que o Newton estava trabalhando numa coisa dessa aí, mas o Newton era aquele cara gênio. Ele não tinha preocupação de escrever, ele não tinha muitas essas coisas, não. Sim. E o Halley foi lá e ficou no pé dele, né? Para ele liberar esse negócio, escrever e tal. Até que um dia o Newton publicou lá os Principia Philosophica Mathematica. O Halley pegou aquilo, estudou, calculou a órbita do cometa Halley, tá? E aí o Edmund Halley previu que esse cometa Halley ia reaparecer em 1758. Tá? Determinou que o período dele estava algo em torno de 74 a 79 anos, usando aí as leis de Newton. Olha para você ver que coisa interessante. Ele fez esse cálculo em 1531. Infelizmente, o Edmund Halley, que fez esse cálculo fantástico aí e calculou a órbita do cometa, ele não viveu para ver essa volta. Ele morreu aos 84 anos, 16 anos antes do ano que ele tinha previsto. Você vê que viveu muito para a época, né? Sim. A gente estava na Idade Moderna, né? Uhum. E aí o que acontece? Quando chegou 1758, ficou todo mundo de cabelo em pé. Cadê? Vai aparecer? Cadê o cometa? Deu dezembro de 1758, nada. Não apareceu? Não apareceu. E aí? Mas aí em abril de 1759 estava lá o cometa. E como a matemática, a física, a gente já tinha as leis de Newton, a coisa estava muito avançada, eles descobriram que quando o cometa passou por perto de Júpiter e Saturno, que são muito massivos e têm um campo gravitacional muito grande, alterou um pouco a órbita dele, atrasando ele para 4 meses depois. Com base nisso, o cometa Halley recebeu esse nome em homenagem a Edmund Halley. Que coisa tá? espetacular, E aí, hein? Marcelo, para quem está assistindo o nosso canal aí no YouTube, né? Eu vou mostrar essa foto aqui, tá? Essa foto é o cometa Halley, na passagem dele de 1986. Ela foi feita no Observatório da Serra da Piedade por um astrofísico sete-lagoano chamado Antônio Claré dos Santos, meu amigo, que hoje ele reside na Espanha e trabalha no Instituto de Astrofísica de Andalucia. É um dos maiores expoentes da astrofísica teórica no mundo, viu, Marcelo? Inclusive, ele faz vários trabalhos aí para a NASA e participou de descoberta de vários exoplanetas, que são planetas fora do Sistema Solar. Coisa espetacular, de Sete Lagoas para o mundo, para Isso o aí. espaço. Bacana demais essa dose de ciência, não é mesmo? Você já observou algum cometa? Me conte nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, além de ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.